extraterritorialidade da lei penal. Que bicho é esse? Veja bem, no que tange a lei penal, nós estamos estudando lei penal no espaço. Na última aula, nós falamos do princípio da territorialidade, fazendo um apanhado da aula passada para o assunto novo de hoje, que é a extraterritorialidade. Princípio da territorialidade, que está lá no artigo 5º do Código Penal, quer dizer o seguinte, que a lei penal brasileira, em regra, se aplica aos crimes praticados no nosso território. Por isso que a lei penal, ela obedece o princípio da territorialidade. Né? O sujeito praticou um crime em Cuiabá. O autor do fato é americano, que estava passeando em Cuiabá, praticou um crime em Cuiabá contra uma vítima boliviano. Nós temos 3 situações aí. Ó. Local do crime, nacionalidade do agente e nacionalidade da vítima. Pelo princípio adotado pelo Código Penal, não interessa para nós a nacionalidade do agressor, do criminoso ou da vítima. Interessa para nós o local do crime. Crime praticado no nosso território, aplica-se a nossa lei. Ocorre que isto não é absoluto, é uma regra. Tem exceção. As exceções ficam por conta daqueles crimes praticados por quem tem uma proteção internacional prevista em tratado ou convenção. Por exemplo, diplomata a serviço do país dele que praticar crime no Brasil é processado sob ou com nossa lei? Não. Mesmo praticando crime no nosso território? Mesmo. Então, daí se chama territorialidade temperada. Territorialidade temperada, mitigada, nem tanto salgado, nem tanto sem sal, nem tanto. O princípio da territorialidade não é absoluto. Há situações em que se o sujeito praticar um crime no Brasil, mesmo assim não será punido com a nossa lei. Exemplo melhor que tem para você é o diplomata, tá bom? Beleza. Isso nós estudamos na aula passada, na última aula de Direito Penal, e lá até falamos que tem o território, por extensão, que é a aeronave ou embarcação que estiver a serviço do país, do Brasil. Por exemplo, alguém praticou um crime dentro de um navio da Marinha, que estava devidamente autorizado, fazendo uma manobra no estrangeiro. Praticou o crime dentro do navio. O que tem a ver o Estado estrangeiro? A lei é nossa, porque é nosso território. Nós não temos convênio, nós não temos... o Brasil não está ligado à ONU para a missão de paz no Haiti? Tem. Tá certo? Alguém lá no Haiti, dentro do avião da FAB, pratica um crime. O que tem a ver o Haiti com isso? Ah, mas o território é alheio. Pode até ser que seja em solo alheio, mas ali dentro da aeronave, a serviço do país, ou de governo brasileiro, ou pública, é a extensão do nosso território. Isso nós matamos na aula passada. Na última aula de Direito Penal, estudaremos aqui, princípio da extra. O que é extra? Fora, não é isso? Extra, fora. Extraterritório, extraterritorialidade. São as hipóteses, coloca aí, ó, conceito. São as hipóteses em que a lei penal brasileira, são as hipóteses em que a lei penal brasileira aplica-se. São as hipóteses em que a lei penal brasileira aplica-se a fatos praticados no estrangeiro. Ok? Senhores, sujeito, então, extra, fora do nosso território. Não é uma regra, é uma exceção. Agora, se cair para você, né, numa questão, sem aprofundar,
sobre a aplicação da lei penal, indique a alternativa correta. Letra A. Em hipótese alguma, será aplicada a lei penal brasileira a fato praticado no estrangeiro, vírgula, tendo em vista o respeito da soberania do país onde praticou o fato. Falso. Não está desrespeitando a soberania. É uma hipótese que a própria lei penal autoriza. Tranquilo? Beleza. Tá? Essa é a extraterritorialidade. Exemplo, o sujeito pratica. Imagina o presidente da República visitando o canteiro de obra lá em Venezuela, canteiro de obra da Petrobras. Alguém atenta contra a vida do presidente. Crime, tentativa de homicídio, fora do nosso território. A nossa lei penal fala que, nesse caso, o sujeito vai ser processado no Brasil. Extraterritorialidade, ok? Temos dois tipos de extraterritorialidade. Extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Vamos estudar primeiro a incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Coloca uma redação aqui, ó, um resuminho aí para você. Hipóteses em que, só um resuminho aqui, tá? Antes de você colocar A, B, C, coloca uma seta aí, sei lá. Hipótese em que a lei penal brasileira é aplicada, hipótese em que a lei penal brasileira é aplicada, ainda que o agente tenha sido absolvido no estrangeiro, ainda que o agente tenha sido absolvido no estrangeiro, vírgula, cumprido pena, vírgula, ou não ingresse no Brasil. Ok? Senhores, por que fala extraterritorialidade? Simples, ó. Porque o fato é praticado fora do nosso território. Por que fala incondicionada? Porque a lei penal brasileira não respeita qualquer condição se aparecer uma das hipóteses a seguir estudadas. Quais são essas condições? O cara foi absolvido, dane-se se ele foi absolvido no estrangeiro, vai ser processado no Brasil, tá certo? O sujeito foi condenado e cumpriu pena no estrangeiro. Pode ser processado no Brasil? Pode. Claro que depois nós veremos que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. O sujeito foi condenado porque atacou o presidente da República lá na Venezuela. Lá na Venezuela ele foi condenado a 8 anos. Cumpriu a pena. Como é incondicionada, não interessa se cumpriu a pena ou não lá fora. É incondicionada, significa que vai aplicar sem qualquer restrição. Tá? Uhum. Aí ele foi condenado no Brasil a 15 anos. Neste caso, como ele já cumpriu 8, 15 menos 8, 7. Ele só vai cumprir 7. Veja que ele cumpriu pena lá, foi condenado aqui. Só que nós temos um princípio no direito penal que fala no bis in idem. No bis in idem. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Por isso que desconta-se a pena executada no estrangeiro. Fica tranquilo que tem um tópico só disso, eu vou ditar para você escrever. O que interessa para você aqui é que o sujeito foi absolvido, mesmo assim pode ser processado. O sujeito que praticou o crime contra o presidente da República, ou qualquer outra situação estudada por nós, ele não retornou para o Brasil. Ele ficou foragido, não interessa. Retornando ou não, pode ser processado. Ok? Quais são as hipóteses, quais são os crimes de extraterritorialidade incondicionada? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. São 4 hipóteses. Vamos lá?
Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Está aí, senhores? Primeiro crime, primeira hipótese, melhor. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Fique esperto, porque olha só, sujeito que praticou um crime lá fora, contra a vida do presidente. O que é um crime contra a vida? Homicídio. Homicídio é um crime contra a vida, seja ele consumado ou tentado. O que é um crime contra a liberdade, por exemplo? Direito de ir e vir. Sequestro ou cárcere privado é um crime contra a liberdade. O pessoal sequestrou o presidente lá fora. Inclusive foi absolvido, dane-se. Crime contra o presidente da República é incondicionado, falso. Nem todo crime contra o presidente. Cuidado com a pegadinha. Sobre o direito penal, indica a alternativa correta. Letra A. Caracteriza extraterritorialidade incondicionada todos os crimes praticados no exterior contra o presidente da República. Falso. Só dois bens jurídicos são protegidos. Liberdade e vida. Dois bens jurídicos protegidos. Liberdade e vida. Ok? Para esta situação, existe um princípio, e os caras vão cobrar na prova de você, o princípio com a hipótese. Denomina-se princípio real, princípio da proteção ou princípio da defesa. Real, proteção ou defesa. Olha aqui, ó. Princípio real, proteção ou defesa. O Brasil tem interesse em defender o presidente da República. O Brasil tem interesse em proteger o presidente da República. Proteger a segurança nacional, porque, de certa forma, é um crime que envolve até mesmo, né, ainda que indiretamente, a segurança nacional. E aí também denominado de princípio real. Letra B. Tá? Outra situação, então, crime contra o patrimônio, toda essa redação aqui, ó, você vai copiar e eu vou explicar para você. Crime contra o patrimônio ou a fé pública dos entes federados, ó, da União, do Distrito Federal, Estado, território, município. União, Estado, município. União, Estado, DF, território, município. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, toda essa entidade. Como é que foi? Aham. Cumprir pena aqui, porque se for brasileiro nato, o Brasil não extradita seu filho nato. Pergunta dele é interessante. O cara praticou um crime lá e fugiu para cá. Aliás, pessoal, o princípio da extraterritorialidade, ele visa isso. Um dos objetivos é isso. O sujeito pratica um crime e foge para cá. Claro que não é essa a hipótese, porque é incondicionada. Na incondicionada, fugindo ou não, pau nele. Agora, no caso do roubo, não está envolvendo roubo praticado por brasileiro no estrangeiro é condicionada, desde que o agente ingresse no Brasil. Aí tem uma série de condições. Nesse caso, né, o Brasil não extradita seu filho. Ele praticou o crime lá, veio para cá, estou livre. Está livre nada, porque o artigo 7º, inciso 2º, fala que o Brasil processa. O Brasil não quer ver sua imagem suja. O Brasil não quer que os seus filhos sujem a sua imagem lá. Isso é chamado de princípio da nacionalidade ativa. Sujeito brasileiro que pratica o crime no estrangeiro é processado no Brasil, sim. Da mesma forma que o Brasil protege seus filhos. Brasileiro que sofre crime no estrangeiro, praticado por estrangeiro, o cara é processado aqui, o autor é também, pode ser também. Resposta: não pode cumprir pena fora, porque ele não vai extraditar. Negativo, olha que interessante, ó. E se ele fosse preso no Paraguai, podia o Brasil solicitar que ele viesse para cá? Princípio da soberania. Se ele praticou crime lá e não conseguiu romper a fronteira, vai rodar lá. Basta olhar a Indonésia, cara. O cara não foi morto na Indonésia, o presidente da República não solicitou, né? Itamaraty e os cambau, negativo, é pau.
Agora, se ele tivesse fugido para cá, aí tudo bem. Nem teria pena de morte, que o Brasil não aceita pena de morte se não for naquele caso de guerra, não é isso? Senhores, vamos lá então? Crimes contra União, Estado, Município, Distrito Federal e suas empresas, ou sociedade de economia mista, ou fundação. Senhores, olha a Petrobras. Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. Petrobras atua no estrangeiro? Sim, Petrobras atua no estrangeiro. Petrobras tem um canteiro, por exemplo, lá na Venezuela. Alguém entra no canteiro da Petrobras e furta os bens da Petrobras. Será processado no Brasil, porque princípio da defesa real proteção. Aqui não está protegendo o presidente, mas está protegendo a bens da administração pública. Tranquilo, tá? Mesmo princípio, real proteção ou defesa. E a penúltima é crime contra a administração pública. Crime contra a administração pública. Por quem está a seu serviço. Crime contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Também está aqui o princípio da proteção real ou defesa, princípio da proteção real ou defesa. Ou vai defender o presidente, digo, a vida ou a liberdade, ou vai defender os entes da federação e suas entidades, ou vai defender a administração pública. Crime contra a administração pública são aqueles que vai do artigo 312 para frente. Tá certo? Você quer ver? Mato Grosso tem dois, pelo menos que eu conheço, né? Tem dois ligados diretamente na operação carne fraca dos frigoríficos, que é o Blairo Maggi, que é ministro, e o Novak, que é assessor direto dele. O Novak está rodando o mundo inteiro. Não é isso? Imagina os senhores que o Novak, lá fora, que está a serviço do Brasil, serviço da administração pública brasileira, o Novak exige vantagem devida por cônsul do Japão. Praticou uma concussão, artigo 316 do Código Penal, lá fora, não é isso? Ele está a serviço do Brasil, praticou um crime contra a administração pública, e crime contra a administração pública, desde que seja praticado por quem esteja a seu serviço, aplica-se a nossa lei penal brasileira. E a última hipótese, crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ok? Você vai ter que decorar essas 4 hipóteses. Crime contra a liberdade ou a vida do presidente, crime contra essas entidades do poder público, União, Estado, Município, Distrito Federal, território, suas autarquias, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Crime contra a administração pública, desde que o sujeito que praticou o crime esteja a seu serviço. E crime de genocídio, praticado por brasileiro, claro, esse genocídio lá fora, praticado por brasileiro, ou por alguém que more no Brasil. Por exemplo, senhores, o sujeito não gosta de índio, ele não gosta de índio. Ele vai lá na Bolívia e ataca uma aldeia indígena, causando lesão corporal grave ou até homicídio. Como ele praticou atentado contra a vida dos índios, porque está em jogo a etnia, religião, sexo ou cor, ele praticou genocídio. Brasileiro foi lá e fez isso. Por brasileiro, Brasil vai processar esse crime, esse fato lá. Ou então, um venezuelano que mora no Brasil, não é brasileiro, mas foi lá na Bolívia e dizimou uma aldeia, os índios. Praticado por brasileiro ou por alguém domiciliado no Brasil. Está aqui, senhores, essas são as situações em que
se aplica o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Agora a condicionada, tá? Oi. Oi? Não. Senhores, veja bem. Ó, não é ação penal. Aqui não é ação penal. Pública ou privada, pública incondicionada ou condicionada. Não. Tá? Oi? Não, olha só. Imagina que alguém praticou uma tortura lá fora, ele está a serviço do Brasil. Oi? Sim, mas aí não é incondicionada, é condicionada. Crime praticado contra brasileiro lá fora é condicionado. Tem umas hipóteses da condicionada aqui. Incondicionada são só essas 4. Liberdade ou vida do presidente, crime contra a administração pública por quem estiver a seu serviço, genocídio, desde que seja praticado por brasileiro ou por quem aqui reside, e crimes contra bens daquelas entidades, União, Estado, Município, Distrito Federal, Território, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Biripirará. É o caso da Petrobras. Alguém saqueou a Petrobras lá fora. Os caras estão sendo processados aqui no Brasil, velho. Ah, mas e se estivesse sido absolvido lá fora? Dane-se, processado no Brasil, porque é incondicionado. Senhores, uma questão sobre essa primeira bateria, esse primeiro bloco, vamos lá? Julgue o item seguinte com relação ao tempo, à territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. A extraterritorialidade da lei penal, a extraterritorialidade da lei penal condicionada e da incondicionada tem como elemento comum a necessidade de ingresso do agente no território brasileiro. Falso ou verdadeiro? Falso, porque na incondicionada, entrando ou não no Brasil, pode ser processado. Ok? Qual que é o comum aqui, que seria? O comum é que a condicionada ou a incondicionada tem como elemento comum o fato praticado no estrangeiro, né? Extraterritorialidade condicionada, condicionada. Tá? Crimes que foram praticados lá fora, que se preenchidas determinadas condições, será processado no Brasil. Serão processados no Brasil. Quais os crimes? Aqui, ó. Crimes, você vai colocar condicionada, 2 pontos, crimes, 2 pontos. Oi? Coloca um conceito aí, então. Coloca assim, ó. Fatos praticados no estrangeiro, fatos praticados no estrangeiro, que, vírgula, preenchidas certas condições, vírgula, preenchidas certas condições, vírgula, serão punidos conforme a lei brasileira. Tá? Pessoal, o cara da Indonésia, a Dilma pediu, Itamaraty implorou, piriri parará, só implorou para fazer moral com o Brasil, porque é princípio da soberania. Senhores, o cara praticou o crime lá na Indonésia, foi preso em flagrante, está lá, não conseguiu vir para o Brasil. O que tem a ver o Brasil com isso? Não tem nada a ver de extraterritorialidade. Por que não? Porque não foi satisfeita a condição. E não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver daquelas hipóteses. Fora daquelas hipóteses. Teve um aluno que falou assim, Marciano, sabe como que eu fiz para decorar isso e nunca mais errar na prova? Eu fiz assim, ó, eu decorei a incondicionada. E o que sobrou é condicionada. Na verdade, ele está certo. Ele falou agorinha do roubo lá. Você pode até não ter estudado nada aqui, mas roubo está aqui? Não, então seria condicionada.
Tráfico de drogas praticado na Indonésia e o sujeito conseguiu fugir para o Brasil. Não está envolvendo liberdade ou vida do presidente, não tem nada a ver com genocídio, não tem nada a ver com crime contra a administração pública, não tem nada a ver com bens da União, Estado, papá. Jogaria para cá. Na verdade é isso. Tá claro que isso seria a regra de exclusão. Não adianta afrouxar, então não vou nem prestar atenção, porque já decorei isso aqui. Não, aí eles vão perguntar os detalhes. Tá? Vamos lá, então. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Aí os caras vêm na prova e falam para você, sobre a aplicação da lei penal, é correto dizer, letra A, constitui extraterritorialidade condicionada os crimes previstos em tratados internacionais. Falso. Não são os crimes previstos em tratado. O tratado prevê que o Brasil vai reprimir determinado crime. O que é reprimir? Processar. Tá certo? Por exemplo, a Maria da Penha, pessoal, o crime de Maria da Penha. Não está previsto em um tratado. O crime de Maria da Penha, a lei Maria da Penha, está previsto. A circunstância Maria da Penha está prevista na 11.340 de 2006. Porém, violência doméstica é um crime que o Brasil assinou falando, eu vou reprimir isso aqui. Violência doméstica é um crime em que o Brasil, por tratado, o Tratado de Belém do Pará, se obrigou a reprimir. Outra situação, pedofilia. Pornografia infantil. Quem prevê esse crime? ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Só que o Brasil tem tratado dizendo que ele vai reprimir esse crime. Tá? Tráfico de drogas. Está previsto em um tratado? Não. Está previsto na Lei 11.343 de 2006. Mas o Brasil tem tratado dizendo que vai reprimir esse tráfico de droga. Vamos para a Indonésia? Tráfico de droga, o Brasil, por tratado, se obrigou a reprimir. O sujeito que praticou aquele crime na Indonésia, conseguiu fugir, veio para o Brasil e falou assim, estou livre. Está livre nada, meu irmãozinho, porque olha aqui, ó, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Como ele se obrigou a reprimir a droga, e você entrou no Brasil, você vai ser processado no Brasil. Tá bom? No caso do Paraguai, se tivesse um tratado dizendo que o Brasil vai reprimir crime contra o patrimônio apenado com reclusão, e o sujeito veio para cá, ele poderia ser processado aqui, tá? Por essa circunstância. Não vai por essa, mas vai por outra. Isso, senhores, ganha o nome, é o chamado princípio da justiça universal ou cosmopolita. Só quero voltar para você ali, ó, porque no genocídio também é isso, tá? No genocídio, não sei se você anotou no genocídio, ó, princípio da justiça universal ou cosmopolita. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Por quê? Justiça universal, esse princípio visa a punir o sujeito que tenha praticado este crime, ele listou o genocídio, em qualquer lugar. O sujeito é brasileiro ou estrangeiro, praticou um crime de genocídio. Se ele praticou dentro do Brasil, ele está ferrado, porque é o princípio da territorialidade. Se ele praticou fora, para que não fique impune, universal é geral, ainda que pratique o crime em qualquer lugar do mundo, o Brasil vai puni-lo. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Princípio da justiça universal, cosmopolita, também se aplica para a questão dos casos em que o Brasil se obrigou, através de tratado ou convenção, a reprimir determinado crime. Tá? Crimes praticados por brasileiro, está aí o cara que foi lá no Paraguai e roubou. Crimes praticados por
brasileiro. Pessoal, agora está levando em consideração a nacionalidade. Não está levando em consideração que o Brasil tem um tratado e falou, esse tipo de crime eu vou punir. Tá? O Brasil foi punido porque não teve Maria da Penha. Só criou a Lei Maria da Penha porque a União foi punida. Internacionalmente. Existe um tratado, tá certo? O Brasil não cumpriu, foi punido. Tá? Crime praticado por brasileiro, nacionalidade. Leva-se em consideração a nacionalidade do agressor. Eu lá fora pratiquei um crime. Então chama-se nacionalidade ativa. Isso aqui, coloca aí, princípio da nacionalidade ativa. O Brasil não quer ver a sua imagem suja pelos seus filhos. O cara vai lá fora, pratica o crime e volta para o Brasil. Ele vai lá fora, pratica o crime e volta para o Brasil. Sabe por que ele volta? Porque ele é esperto. Ele falou assim, ó, não pode aplicar o princípio da territorialidade, porque eu não pratiquei o crime no território nacional. Estou livre. Está livre nada. O artigo 7º, 2, pega você. Porque o Brasil não quer ver a sua imagem suja por um dos seus. É punido também, segundo a nossa lei brasileira. Claro que ele tem que ingressar no país, se ficar lá fora, tá? É por isso, pessoal, é por isso, não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, o Corinthians está proibido de jogar para fora, em outros países, porque ele foi fazer aquele jogo ali pertinho, na Bolívia, e já fez aquela cagada, soltando o rojão, matando o gurizinho lá, não teve? O Corinthians está proibido, porque, ó, corintiano vai lá fora, faz cagada. Princípio da nacionalidade ativa, entendeu? Ou seja, crime praticado por brasileiro no estrangeiro, tá? Então, olha. Vê se está aí atrás, aí perto da mesa da... Professor, não está aqui não. Mas vê se, tem os meninos que cuidam aqui do... Senhores, crimes praticados em aeronaves, aqui ó, a terceira hipótese, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Você vai ficar esperto assim, ó. Vou resumir. Navio, aeronave. Navio, embarcação, avião, aeronave. Quando cair alguma coisa envolvendo embarcação, aeronave, você vai verificar o seguinte, ó. Veja bem, se a aeronave for pública, se a aeronave for pública, se a embarcação for pública, ou estiver a serviço do Brasil, sim, porque pode ter uma embarcação, uma aeronave privada que foi fretada pelo Exército Brasileiro, não foi? Não é isso? Se for pública ou a serviço do Brasil, o crime praticado dentro dela é como se fosse praticado no nosso território. Para esta situação, que não é esta, para esta situação, você vai aplicar o princípio da territorialidade. Porque é território por extensão. Isso aí, tranquilo. O problema surge é quando a embarcação não é pública, é uma embarcação mercante ou privada. Navio ou avião mercante. O que é mercante, pessoal? É essas companhias aéreas que vendem passagem. O que é uma...
uma aeronave privada? É o seu avião, que você usa para ir para Miami. Ele é seu. Não é né? O avião da Gol, da TAM, mercante. O avião do Arcanjo, que ele utilizava para ir para Miami. Privado. Então, olha só, aeronave mercante ou de propriedade privada. Opa! Sujeito praticou um crime dentro de um avião lá fora. É aquela situação. Tá? Porque, veja bem, você pode até cair na prova para você aqui, ó. Se a embarcação mercante ou privada estiver em alto mar, não é isso? Em alto mar, ou ela está no estrangeiro. Se tiver em alto mar, e a embarcação ser nossa, portanto, não tem a nossa bandeira, tá certo? Continua aplicando-se a nossa lei. Tranquilo. Por quê? Porque o alto mar não tem dono. É o território nulo. Território nulius que fala. Tranquilo. Não é que o alto mar é a extensão do nosso território. Mas pelo princípio da justiça universal, o sujeito não praticou o crime quando estava sobrevoando o Canadá. Ele estava sobrevoando o Pacífico. E agora, de quem que é a competência? De ninguém. Neste caso, continua se aplicando a lei penal do Brasil. Beleza. Agora, e quando o sujeito praticar um crime dentro da aeronave em solo estrangeiro? Não está em alto mar. Sim, porque olha só. Você está ali, às vezes o cara trava o seu avião lá. Você pegou para Miami, o cara travou lá, porque alguém, um engraçadinho, passou o e-mail de dentro do avião, falando que tinha alguma bomba em tal lugar. Os caras rapidamente localizam de onde que saiu. Entendeu? Fiquei 6 horas no Canadá, parado, sem sair. Ninguém saía, ninguém entrava do avião, meu irmãozinho. Porque um brasileiro, mocorongo, fez isso, passou um e-mail. O FBI entrou lá dentro, depois de 6 horas, e tirou ele. Já saiu preso. Os caras descobriram de onde que saiu, entendeu? Conseguiu descobrir pelo computador qual que era o cara. Você está ali, alguém estressou, bate na aeromoça. Praticou um crime dentro de aeronave, mas está em solo americano. E aí, de quem que é a competência? Aí vem isso aqui e fala, ó, será do Brasil, só que ele colocou uma condição, desde que não tenha sido julgado. Ok? Será do Brasil a competência. Digo, vai aplicar a lei penal brasileira, desde que não tenha sido julgado. Aquele engraçadinho que fez isso, melhor, aquele que bateu na aeromoça, foi processado e julgado. Brasil, o que você tem a ver com isso? Ah, porque ele não foi condenado, ele foi absolvido lá, e nós falamos, crime praticado por brasileiro. É por brasileiro, mas dentro de aeronave. Se a aeronave for nossa, claro, nós estamos falando de aeronave nossa, pessoal. Né? Neste caso, ele foi absolvido. Ah, o Ministério Público vai dizer, vou denunciar ele aqui porque ele foi absolvido lá. A lei não fala, desde que não tenha sido absolvido, ou não tenha sido condenado, desde que não tenha sido julgado. Sendo condenado ou absolvido, ainda que seja um dia de pena condenação, ele não pode responder processo no Brasil, porque é condicionado. Então, cuidado com a questão da aeronave. E nós temos também a aeronave, pessoal, a aeronave estrangeira, porque essa aqui é a aeronave brasileira. Pode cair alguma coisa para você envolvendo a aeronave estrangeira. A aeronave estrangeira, se você cair uma questão para você envolvendo a aeronave estrangeira, você vai pensar assim, ó, essa aeronave estrangeira está a serviço do país dela ou é pública? Por exemplo, você pega a aeronave do Exército Americano que vem fazer o treinamento aqui na Amazonas. Os caras fazem treinamento na Amazonas. O curso de guerra na selva, o melhor curso de guerra na selva do mundo está na Amazonas. Os caras vêm para cá fazer guerra na selva.